Você está no Filantropando e este canal é o canal de filantropia, é um verbo de ação contínua. Eu sou Diego Barreto e a gente fala aqui sim de educação financeira, de filantropia, para você poder ter um uso responsável do seu dinheiro e fazer a sua vida melhor, mas também das pessoas que estão ao seu redor. E por isso a gente vai usar hoje aqui um péssimo exemplo para começar. Eu vou falar aqui sobre um péssimo exemplo, tá aí no título. Eu vou mostrar o que o dinheiro e o poder é capaz de fazer, o que o ser humano com dinheiro e poder é capaz de fazer e o quanto isso é absurdo, tá? Mas antes de mais nada eu quero te fazer uma revelação aqui que talvez nunca tenham feito para você. Eu vou fazer aqui agora, ela é bombástica. A lista dos maiores bilionários do mundo, a lista dos homens mais ricos é fake. Aqueles caras que estão na lista ali da Forbes, o Elon Musk lá no topo hoje porque as ações estão valorizadas da Tesla, ele está o número 1, depois vem o Jeff Bezos, dono da Amazon e etc, Warren Buffett, o Bill Gates também faz parte da lista, enfim. Esta galera que está ali naquela lista, eles não são realmente os mais ricos do mundo. Vou dar só um exemplo aqui, só para você poder entender. Eu assisti outro dia, eu procurei o vídeo para colocar aqui para vocês e não achei, mas era o vídeo de um jovem que trabalhava num banco suíço e ele trabalhava na área de venda de ouro. E ele falou que uma vez ele viu um empresário filipino ter na conta líquido mais do que o dinheiro que o Bezos tinha de patrimônio, que na época ele era o primeiro do mundo. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Os caras que estão lá na lista dos 10 maiores do mundo, os mais ricos, o Elon Musk agora, o Bezos, etc. Esses caras não têm esse dinheiro na conta. As pessoas acham que o dinheiro está na conta deles, não está. É patrimônio contando tudo. Cada cadeira que tem na empresa dele entra pro patrimônio desse cara. Então toda a estrutura, se ele tem uma fábrica, se ele tem uma warehouse, um armazém, tudo isso faz parte do patrimônio dele. Então não é dinheiro líquido. Você olha lá, o cara tem 200 bilhões de dólares. Não. Não está na conta dele 200 bilhões de dólares. Isso conta a casa de 70 bilhões que ele comprou. Isso conta... 70 milhões, né? Bilhões não, 70 milhões. A casa de bilhão é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Uma casa de 70 milhões que ele comprou. Tá tudo isso somado na conta desse cara, tem sim muito dinheiro. Ele é muito milionário. Ele é um bilionário. Talvez um cara que tenha 200 bilhões tenha na conta líquido, talvez tenha 10. Talvez tenha 10. O de 200 talvez tenha 10. Líquido, tá? Possivelmente não. Tem menos do que isso líquido, de dinheiro. Quando eu falo líquido, é o dinheiro mesmo que está ali na conta para ele poder gastar e ele saca no banco e ele usa, tá? Então por que o Elon Musk virou o primeiro recentemente? Porque as ações da companhia dele valorizaram, então ele passou a ser o mais rico do mundo. Mas isso não caiu mais dinheiro na conta dele. O dinheiro que estava, o dinheiro continua o mesmo, tá? Então, tendo dito isso para você, quando você ouve um cara falar que tem um empresário filipino, que ele viu, ele só deu um exemplo. Ele estava falando isso só para dizer que existe gente rica no mundo que você não está sabendo, que ninguém está sabendo. Que essas pessoas não querem ser conhecidas, elas não querem que você saiba que elas são tão ricas assim. Gente, para pensar o quanto de dinheiro que a Inglaterra arrecadou, de ouro que a Inglaterra arrecadou ao longo dos anos, conquistando tantos lugares. Aquelas famílias nobres que tem ali. Vocês acham que esses caras falam tudo que eles têm e o tanto que eles têm há tanto tempo não vem se multiplicando porque eles usam o dinheiro para se multiplicar? Em outras palavras, você acha que aqueles sheiks que tem lá na Arábia, que os caras fazem a cidade só para eles, se ele quiser ele monta uma cidade nova, ele levanta do chão o negócio, ele cria uma ilha que não existe. Você acha que esses caras não estão nem na lista, sabe? O que está acontecendo aqui? Então assim, ó, que fique claro, a lista dos homens mais ricos do mundo não é dos homens mais ricos do mundo. Há muito dinheiro no mundo que a gente não tem ideia de onde esteja e nem de quem seja. Esteja certo que os homens mais ricos do mundo são desconhecidos. Então quem são os caras da Forbes? São os 10 homens mais ricos do mundo conhecidos. Só isso. Tá? E são conhecidos porque você consegue medir o patrimônio deles olhando para o patrimônio deles que é público, porque eles têm empresas públicas, o patrimônio da empresa deles é público, então você pode dizer que esse cara, porque é o dono daquela empresa, que tem aquele patrimônio, é o dono da maior empresa com o maior patrimônio, é o Bezos, então é ele, ou é o Musk, então é ele. Entendeu? Entendeu isso? Então beleza. Tendo dito isso, agora que você já entendeu isso, que é uma coisa que pouca gente fala, já deixa então o seu joinha, já dá o seu like, porque na verdade esse é só o primeiro dos conhecimentos que eu vou te passar hoje. Porque eu vou te passar outros bem interessantes. Então deixa o seu like e badala o sininho para ver os próximos conteúdos desse canal aqui e não perde os conteúdos desse canal. Eu vou mostrar para vocês hoje, é assustador o que eu vou mostrar.
Eu vou mostrar para vocês hoje a mansão do Vladimir Putin, presidente da Rússia. Esse cara... E depois você vai ver o que isso tem a ver com filantropia. Fica até o final, tá? Não é só para você ver as coisas terríveis aqui que eu vou mostrar, que são boas e são terríveis ao mesmo tempo, porque são impressionantes. Não fica só para ver isso, porque no final eu vou mostrar o que isso tem a ver com você, a sua história e com filantropia com esse canal, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui na tela, vou dividir a tela com vocês, tá? De um outro vídeo do YouTube, que é o vídeo oficial aqui do documentário do Alexei Navalny, que é esse nome que tá aparecendo aqui. Esse cara é aquele que foi envenenado. A segunda tentativa de matar esse cara, ele foi envenenado e ele se curou na Alemanha, né? Ele conseguiu fugir para a Alemanha, ficou em coma lá por dias e conseguiu se curar. Quando ele se curou, ele voltou para a Rússia. Por que ele fez isso? Ele sabe que ele vai morrer. Ele voltou porque ele quer lutar contra o regime que ele chama de ditatorial, e eu tenho dificuldade de discordar dele, porque o Putin está lá há mais de 20 anos no poder, né, democraticamente, mas o cara se mantém 20 anos no poder. E aí ele fez um documentário, ele lançou na internet, eu vou mostrar para vocês imagens desse documentário. Esses caras aqui, ó, eles estão nesse momento, o documentário está um pouco acelerado aqui, vou deixar ele acelerado, eles estão explicando que eles já tentaram chegar perto dessa casa, dessa mansão, inúmeras vezes e nunca conseguiram. Só que agora, eles... com a ajuda de um dronezinho, eles fizeram o quê? Eles ficaram numa distância segura, né? E aí, ó, começaram a filmar a mansão do Putin. Gente, deixa eu dizer para vocês os números a respeito dessa mansão, porque é uma coisa assustadora, tá? Vai aparecer muita coisa aí para vocês em russo, porque o vídeo é em russo, mas olha só, o terreno, esse terreno todo vocês estão vendo aqui, ó, esse terreno todo e mais para lá dessa montanha que você não consegue ver, etc. Gente, isso equivale ao Principado de Mônaco, que, tudo bem, é um lugar pequeno, mas é um país próprio, tá? Então, ele tem a sua própria Mônaco, o Putin, tá? O palácio, ele tem o valor o custo para construir isso daqui está estimado em 1,4 bilhões de dólares. E aqui tem uma coisa muito importante para você entender. Eu falei para vocês que os homens mais ricos do mundo, no caso do Elon Musk, eu sei quanto foi a mansão dele. Ele comprou a mansão dele, comprou mais 2 mansões em volta, porque ele queria ficar isolado, não queria que ninguém chegasse perto da casa dele. Então ele comprou os 2 vizinhos, e a casa do meio, lá no alto da montanha, é a casa dele, e eu sei que a casa dele vale 80 milhões de dólares. Tá? Então, o homem mais rico do mundo tem uma casa de 80 milhões de dólares. O Putin tem uma casa de 1,4 bi. Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa. Se você tem bilhões, você não gasta 200 bilhões, você não gasta 1 bi numa casa. Tá? Não faz sentido você gastar 1 bi numa casa. Normalmente, esses caras bilionários, eles têm casas milionárias. Ninguém tem casa bilionária. Só para você entender que para o cara gastar 1,4 bi, ou seja, 1 bilhão mais 400 milhões em uma casa, isso quer dizer, ou num palácio, não vamos chamar de casa, né? Numa mansão, num palácio, isso quer dizer que esse cara tem muito mais. Para ele poder empatar num imóvel mais de 1 bi. Entende? Esses caras não empatam um dinheiro desse no imóvel. Tanto que o homem mais rico do mundo tem um imóvel de 80 milhões. Por que esse aqui está empatando 1,4 bi? Porque ele tem muito mais, tá? E é assim, ó, é impressionante. Eu vou dar os números para vocês enquanto eu vou mostrando aí, tá? Então, eu falei que... desculpa, eu dei uma informação errada. Eu falei que é do tamanho de Mônaco. Não é do tamanho de Mônaco. É 39 vezes o tamanho do Principado de Mônaco. Eu li rápido aqui. Se você saiu do vídeo, já você perdeu essa informação direito, bem dada. Tá? São 39 vezes o tamanho do estado de Mônaco, gente. Tá? Que por menor que seja, é um país próprio. Esse cara tem 39 vezes esse paizinho, que é Mônaco, né? Ninguém que participou dessa obra podia levar celular, né? Claramente, e passavam por revistas. Por quê? Porque nesse lugar você não consegue chegar porque ele é bloqueado. Eu vou mostrar isso com imagens para vocês, tá? Mas ali tá mostrando, enquanto isso eu tô falando, tá mostrando o palácio, tá mostrando as reformas, porque teve um problema com o mofo na casa e eles tiveram que reconstruir um monte de parte desse palácio. E é exatamente por isso que ficou tão caro, ficou 1,4 bi para construir essa coisa aí nababesca que você tá vendo, tá?
esse lugar tem sua própria fronteira. Ou seja, tem uma fronteira do governo para você chegar aí. E é nessa fronteira do governo que todo mundo que chegava para trabalhar era revistado e não podia entrar com o celular. Tá? Esse é o nível. E é por isso, tudo que eu estou mostrando aqui, que estão acontecendo agora, porque o Navalny, ele soltou isso exatamente quando ele voltou para a Rússia e foi preso lá, e que começaram os protestos na Rússia e estão acontecendo até agora. Então, essa é a grande denúncia dele para mostrar esse cara, o grande argumento dele, que é claro que é uma ironia, né? Temos um presidente muito caro para o nosso país, né? Esse é o custo desse cara. E aí, olha só, tem essa própria fronteira, tem o seu próprio porto, tem o seu próprio aeroporto, seu próprio heliporto, e a zona aérea é fechada pelo governo. A agência federal não deixa ninguém voar em cima disso. Tá? Nem helicóptero, nem avião, nada pode voar em cima dessa região, e os caras estão quebrando a lei voando com drone, porque o drone também não podia estar voando aí agora. Né? Então, olha que engraçado, o Putin, ele nega que essa casa é dele. Mas como que você vai negar que a casa é dele se a casa está protegida pelo exército? Se a casa tem uma fronteira própria, se a casa tem um porto próprio, e se você tem a zona aérea fechada. Então, não tem como. Cara, tem túnel aqui dentro. É surreal, tem túnel aí dentro. Os caras estimam que tem um tipo de metrozinho aí dentro. Porque é muito grande. Você está vendo a casa aí, ó. Mas aqui no fundo tem toda uma estrutura. Isso aqui, ó, tem uma estrutura. Cara, essas árvores aqui são árvores raras, tá? Árvores raras, que são todas guardadas numa estufa aqui, ó, gigante. Elas são criadas nessa estufa aqui para ter essas coisas especiais, né? Ela tem a sua própria catedral. Estão vendo aqui, ó? Tem uma catedral religiosa só para o Putin, tá? Estátuas, né? Vocês estão vendo monumentos aqui de pessoas importantes da história. Eu estou mostrando meu mouse aqui, tá aparecendo aqui, beleza. Tem vinícola própria, certo? Tem uma casa de chá, aí está a catedral, que estou mostrando para vocês agora. Tem uma casa de chá para receber os clientes não, as visitas, né? Isso aqui acabou de mostrar onde ficam os canteiros de obra, onde ficam os funcionários. Mas tem um lugar de funcionário muito mais louco. Tem uma ponte, ó, para entrar aqui, para chegar nesse lugar. Vocês vão ver que é um lugar bastante inacessível. Aqui vai mostrar os 2 heliportos, certo? E aqui nesse lugar onde está marcando o X, que tem um negócio alto, acredita-se que aqui dentro tenha um estádio de hóquei no gelo escondido. Tem uma entrada aqui, e os caras explicam que isso aqui não estava no projeto inicial, né? Tinha um heliporto, depois eles construíram, pelas fotos do satélite que eles descobriram que é um ringue de hóquei, vamos colocar assim, né? Que é um esporte no gelo. E a estrutura toda é feita para isso, em cima tem um gramado, né? É inacreditável, gente. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? É inacreditável, cara. Tem antenas de comunicação do governo, que é outra coisa que prova, né? Essas antenas aqui, ó, que provam que isso aqui é do governo, uma estrutura do governo, certo? Essas antenas aqui são típicas do governo. Tem, o que mais tem? Tem um posto de gasolina próprio, olha que legal. Tem um próprio posto de gasolina, ó, aqui. E essas sim, estão vendo esses prédios aqui com 2, 3 andares? Esses prédios aqui, esses 3 prédios, são aonde ficam todos os funcionários que trabalham nesse lugar. Tá? Um complexo hoteleiro para trabalhadores com 4 prédios compridos de 2 a 3 andares. Beleza? Cara, e se não bastasse tudo isso, a casa de chá aí, ó, a casa de hóspedes, na verdade, essa daqui não é a casa de chá, é a casa de hóspedes. Tem um anfiteatro. O cara tem um anfiteatro só pra ele. É um anfiteatro. Quem vai vir cantar aqui? Quem vai vir tocar aqui? Vai ter peça aqui? O que vai ter aqui? Cara, eu não sei. Os caras estão brincando, né? Será que vai ter luta aqui? Será que vai ter... Cara, o que vai ter num anfiteatro próprio desse tamanho, com essa magnitude? Cara, tem aqui uma saída de praia. O que eles acreditam que tem um tipo de trem, um tipo de metrozinho aqui dentro que liga lá? Cara, enfim.
Eu acho que deu para você entender, né? Acho que deu para você entender. Já dá pra gente voltar aqui. Gostou? Se inscreve, badala o sininho, curte, beleza? Por que que isso é importante a gente falar disso? Porque a vontade humana, quando deixada sem um critério, ela faz isso aqui, cara. As pessoas, elas são capazes de gastar uma fortuna dessa que podia mudar a história de milhares de pessoas no mundo. Milhares de pessoas no seu próprio país. Mas o cara não tem escrúpulos. Alguém pode falar, esse cara é o Putin. Não, ele não é o Putin, ele é um ser humano. Se você der poder ao ser humano, se você der condição para o ser humano, ele vai fazer coisas muito semelhantes a essa. Por isso eu tenho um vídeo aqui, vou colocar aqui em cima, que fala sobre quanto que é o limite. Você precisa estipular um limite para si mesmo, porque se você não tiver um limite, você vai fazer coisas absurdas como essa. Você precisa determinar até onde vai o seu estilo de vida. Você não precisa ter tudo, você precisa ter bem pouco para viver. Se você conseguir se contentar com isso, se você conseguir viver com contentamento, vai sobrar dinheiro para você poder fazer a diferença na vida de outras pessoas. E aí você vai descobrir o que é realmente bom na vida. O que realmente importa na vida é dar, né, e não receber. Mas só descobre isso quem tenta. Quem faz esse tipo de coisa aí vai ser entendido como lunático, como maluco. Eu não tenho a menor dúvida que esse cara não é feliz com tudo que ele tem. Ele não tem como ser porque ele não é normal. Porque ele ultrapassou as raias daquilo que a gente entende como dignidade. Para chegar a um ponto de se chegar a ter tanto, e se ter tanto poder, e de se realizar tanto. Quantas pessoas não foram destruídas nesse processo? Estão sendo. O próprio Navalny mesmo está lá arriscando a própria vida para poder mandar esse recado. E assim, eu estou mostrando isso só para mostrar para a gente até onde a gente consegue ir. E agora eu quero mostrar onde você entra aqui e por que a filantropia está nesse assunto. Porque eu quero mostrar para você o quanto você já tem e não sabe. O quanto você é valioso, que eu fico sempre falando aqui nesse canal. Você não precisa ter tudo. Você pode começar agora. Você só precisa ser responsável. Você só precisa se organizar. Se você tem um orçamento e você se organiza, você não vai precisar ter tudo, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui quão rico vocês são. Vou mostrar aqui na tela. Vou entrar de novo na tela aqui com vocês, só para mostrar o quão rico vocês são. O link desse negócio aqui está aqui embaixo na descrição, desse site, né? O link desse site está aqui na descrição. Você vai dizer onde você mora, tá? No caso, Brasil. E vai dizer quanto você ganha por ano, tá? Por ano. E quantos adultos são na sua casa. Então vamos pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que mora numa casa, né? E ela trabalha aqui, vamos fazer a conta, ganha 3 mil, vou pegar aqui 3 mil reais por mês, 36 mil, certo? Não sei porque que eu fiz conta aqui, mas tudo bem, você entendeu, né? Um adulto que ganha 3 mil reais por mês e vive sozinho, tá? Só para dar um exemplo. Olha só o que acontece. Eu aperto aqui em calcular e ele me mostra o seguinte. Esse adulto que ganha 36 mil reais no Brasil, que, ó, desculpa, não é tão difícil fazer isso, tá? No Brasil, não é tão difícil para um adulto conseguir fazer isso, também alguém que tem a faculdade e tal. Olha só, você está acima de 88,8% das pessoas no mundo. Então a gente reclama que a gente vive no Brasil e que é um país pobre, né, comparado com países ricos, mas é a 7ª economia do mundo. E a gente olha para o nosso país, a gente sempre quer ter mais, etc. Mas se você parar para pensar, cara, olha o que isso aqui está dizendo. Isso aqui está dizendo que um cara que ganha 3 mil por mês, ele está acima de mais de 80%, quase 90% das pessoas que vivem no mundo vivem abaixo desse cara. Você tem noção disso? Isso põe a gente em perspectiva, a gente não tem essa noção. Vamos baixar mais então aqui? Vamos colocar aqui uma pessoa que ganha 3 mil, vou colocar, só ele trabalha, né, tem 2 adultos na casa e tem uma criança. Tá? Então eu junto a esposa e o marido. Então se cada um ganha 1.500, 2 adultos e uma criança ainda, tem que criar uma criança, ainda assim, acima de 75% do mundo. Um casal que ganha 3 mil por mês, 1.500 cada um, com um filho, está acima de 70% da humanidade, 75% da humanidade. Isso nos mostra como está a humanidade. E isso nos mostra o quanto a gente pode fazer do ponto que a gente está. Vamos dar uma olhada mais uma vez aqui, ó. Vou aumentar um pouco esse valor.
Vamos colocar aqui 50 mil, tá? 50 mil reais por ano para uma família com 2 pessoas. Ou seja, cada um ganhando aí 2 mil. Cada um ganhando 2 mil. Não tá difícil no Brasil também, né? Vamos lá. Olha aí, 81% das pessoas estão abaixo de você. Então, pega esse link aí, entra lá e coloca qual a tua realidade. Brasil, quanto você tem na sua família, quanto você recebe na sua família, você e sua esposa, ou se é só você. Coloca ali e veja em que posição você tá. E aí você vai vir aqui embaixo, olha que louco que esse site faz. Olha que louco, né? O nome do site é Giving What We Can. É doando o que a gente pode. Né? Porque a gente acha, não, eu tenho que ficar milionário para eu poder doar um montão. Não. A gente doa o que a gente pode. E o que a gente pode? Ele fala aqui, ó. Você pode vir aqui e mexer essa barra. Ó. Se você doar 10%, que eu digo sempre que é o mínimo para você doar, olha só o que você podia estar realizando no mundo hoje. Olha só. Você podia ter distribuído 295 telas contra insetos para lugares onde tem malária. As pessoas morrem por causa desse bichinho. Você poderia ter ajudado mais de 1.538 tratamentos de esquistossomose, tá? Que é uma doença que afeta lugares que não tem saneamento, esgoto, né? Lugares bem pobres em que as pessoas têm esquistossomose. 1.538 tratamentos. São pessoas que seriam tratadas se você só desse 10% do que você ganha. Tá? E você poderia salvar o equivalente a salvar mais ou menos, né, 0,4 vidas saudáveis. Tá? Vidas saudáveis. Então ele tá meio que pondo um preço numa vida saudável, não um preço numa vida com problema. No preço numa vida saudável. Só para você ter uma ideia do quanto o seu valor se você doar 10%. Né? E se eu aumentar isso aqui, ó? Eu conheci um cara aqui nos Estados Unidos que ele ensinou os filhos dele a doar 25% de tudo que eles ganham. Top! 25% é 1/4 do que você ganha. Pô, dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Se você se organizar, dá. Né? A minha história pessoal, eu não falo isso pra me gabar, já expliquei isso aqui pra vocês, não tô aqui pra isso, tá? Mas eu já consegui estipular de maneira sistemática mais do que isso, tá? Então, assim, se você organizar, você consegue. Aí olha como os números mudam aqui, né? E tem outros números aqui muito importantes, né? Que você consegue fazer a comparação aqui. Eu não vou fazer agora porque senão eu vou perder tempo, mas enfim, você entendeu, né? Então, você vem aqui, muda, vamos voltar para os 36 mil aqui, 36 mil para o casal. Vamos lá, voltando aqui, ó. Tá aqui os números, ó. Vocês podiam até salvar mais, ó. Olha que engraçado. Porque tá 25%, desculpa, deixa eu baixar para 10. Né? Olha assim. 0,3 vidas saudáveis, 1.108 tratamentos, 213. Só dando exemplo, isso aqui é só exemplo, né? Do que dá para fazer. Só um exemplo. Então aqui é um ótimo lugar para você fazer o seu cálculo. Para você colocar quanto você ganha e vir aqui, ó, e ficar brincando com essa barrinha e vendo quais são os efeitos e quais são as diferenças que você vai poder fazer no mundo. Você não precisa vir aqui e doar pelo site e tal, mas você consegue ter uma noção do quão importante é para você dividir o que você tem. Eu vou falar e vou repetir isso para sempre. Ninguém vai ficar pobre porque está ajudando os outros. Ninguém deixa de crescer porque está ajudando aos outros enquanto cresce. Ninguém. Tá? Isso é mediocridade. No mínimo é mediocridade ou ignorância, porque eu não sei, não tenho informação e eu não me preparo, não faço o meu orçamento, vídeo do orçamento aqui, para poder me preparar para fazer doação. Então eu posso ajudar agora, eu não preciso chegar lá no final e eu preciso entender uma coisa. Dinheiro, riqueza, corrompe o ser humano. Invista o seu dinheiro para que você faça uso responsável dele, mas invista também no seu irmão que está ao seu redor. Invista no bem-estar de quem não pode, porque você pode. E se você acha que você não pode, saiba que tem gente que pode muito menos do que você. Saiba que tem gente que não tem nem água, tem gente que não tem nem luz, tem gente que não tem comida, tá? Então, vamos pro salário mínimo do Brasil? Salário mínimo do Brasil. Salário mínimo do Brasil. A gente até considera as pessoas que ganham o salário mínimo do Brasil, se não me engano subiu para 1.100, né? Eu nem sei direito, mas se não for, você me corrige, você vai lá e faz o cálculo, né? Faz só fazer o cálculo aqui. Vou botar 13 mil ainda para baixo aqui, ó. Salário mínimo no Brasil. Por pessoa, tá? Então eu não vou colocar 2 pessoas, vou colocar por pessoa.
Opa, sair da tela. Vou colocar por pessoa aqui. Vamos supor que tem um filho ainda, né? Olha aí. Você é mais rico que 39% da população mundial. Então ainda tem 39% das pessoas que vivem abaixo do salário mínimo no Brasil. Tá? Abaixo disso. É muita gente, tá? É muita gente. E qualquer aumentadinha aqui muda o jogo completamente, tá? Você já vai para 38%, enfim, você entendeu? Faz a conta. Vai aí e deixa aí no seu comentário o que você achou desse site, o que você descobriu, né? Qual foi tua explosão de cabeça quando você viu isso aí. Divulga esse vídeo. Mais pessoas precisam entender essas coisas que a gente está falando aqui no Filantropando.